Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar aí sobre as decisões envolvendo Fla-Flu do Campeonato Carioca. Pois é, domingo tem mais uma, né? Domingo tem o jogo da volta do Fla-Flu e você vai curtir aí o pós-jogo aqui no canal Pode Marcar. Aliás, antes de falar propriamente sobre as decisões, você pode marcar sua inscrição aqui. Por favor, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, se não for inscrito, e por favor aí, deixe os comentários. Vamos falar aí sobre os Fla-Flus decisivos em estaduais. São 13 Fla-Flus decisivos e o Fluminense foi campeão em 7 deles, 1936, 41, 73, 84, 95, 2022 e 2023. E o Flamengo foi campeão 6 vezes: 63, 72, 91, 2017, 2020 e 2021. E claro que a gente não vai falar sobre todos os títulos dos dois. A gente vai pegar alguns, e alguns que foram marcantes na história. Por exemplo, o primeiro que foi marcante na decisão foi o de 1963. Foi um 0-0. Não foi tão marcante pelo jogo em si, mas o Flamengo foi campeão para 177.020 pagantes, meus amigos. Dá para imaginar um Maracanã com 177.020 pagantes hoje? Não, não dá, porque hoje o Maracanã comporta ali algo em torno de 76 mil, 78 mil pagantes e 194.603 presentes. O maior público da história do Maracanã em jogos entre clubes. O maior público da história do Maracanã mesmo é num jogo entre Brasil 1, Paraguai 0, valendo pelas eliminatórias da Copa de 1970. Esse jogo ficou marcante não só por conta do público em si, que é gigantesco, né? Como também o Flamengo tinha um goleiro chamado Marcial que pegou tudo, pegou até vento naquele jogo. Você, torcedor rubro-negro, com certeza vai se lembrar de um famoso ex-treinador chamado Carlinhos. Pois é, Carlinhos, pra mim, hoje em dia é o segundo melhor treinador da história do Flamengo. O melhor vocês já sabem quem é, né? Um tal de Jorge Jesus. E Carlinhos era o treinador bombeiro, né, que todo mundo chamava, que chegava para apagar incêndio e apagava incêndio muito bem. Carlinhos conhecia o Flamengo muito bem e Carlinhos jogava no meio campo do Flamengo. Carlinhos e Nelsinho, a dupla ali do meio de campo rubro-negro de 1963. É um jogo marcante na história. Outro jogo marcante na história foi em 1991, o Fla-Flu decisivo daquele campeonato. Flamengo 4, Fluminense 2. No primeiro jogo foi 1-1. Se eu não me engano, o gol foi do Paulo Nunes naquele jogo. Aquele mesmo, o comentarista. Se o Flamengo vencesse, evitava um terceiro jogo, porque tinha a regra lá daquela época, dizia que o Flamengo tinha 2 pontos, entrava em campo com 2 pontos e o Fluminense com 1 ponto, alguma coisa assim. E rapaz, olha, quem fez 1-0 é um atacante muito famoso naquela época. Ele mesmo, Ézio, o Super Ézio, como diria Januário de Oliveira, um grande narrador dos anos 90. Aliás, o Januário de Oliveira justificou isso dizendo que tinha que ser um super-herói para marcar gols naquele time do Fluminense, não tanto no começo dos anos 90, mas mais pro meio, porque era um time ruim. 1-0 ainda no primeiro tempo. Mas o Idemar empatou. O Idemar, que era um grande jogador de meio campo. Gaúcho, aquele mesmo, né? Um grande centroavante que o Flamengo teve. E Zinho fez 3-1 pro Flamengo. Zinho, aquele mesmo que foi campeão do mundo em 1994. Ézio ainda diminuiu para 3-2. E Júnior, aí o motivo pelo qual eu cito esse jogo aqui. Júnior conquistou o primeiro título relevante desde que ele voltou ao Flamengo. Fez 4-2. Júnior só fez 857 jogos com a camisa do Flamengo. Ele é o dono desse recorde até hoje. É o jogador que mais fez partidas com a camisa do Flamengo. Então, Júnior aí matou o título pro Flamengo. Aí vem 1995. Fluminense 3, Flamengo 2. É aquele jogo do gol de barriga do Renato Gaúcho, né?
Fluminense campeão em cima do Flamengo. O Flamengo jogava pelo empate, mas o Fluminense foi lá e fez 2-0 no primeiro tempo, com gols de Renato Gaúcho e Leonardo. Esse Leonardo não é o Leonardo que jogou no Flamengo, não. É um Leonardo que jogou no Sport e, se eu não me engano, ele jogaria depois no Vasco. Era um bom atacante esse Leonardo. Mas no segundo tempo, Romário e Fabinho empataram para o Flamengo. Fabinho era um volante, bom jogador, por sinal. Fez um belíssimo gol, inclusive, naquele dia. Mas aos 41 do segundo tempo, a jogada de dois ex-rubro-negros que veio a jogada, de dois ex-rubro-negros que decidiu o título para o Fluminense. Ailton humilhou Charles Guerreiro, chutou cruzado e a bola desviou na barriga de Renato Gaúcho. 3-2 Fluminense. E os dois, tanto Ailton quanto Renato Gaúcho, foram campeões brasileiros de 87 pelo Flamengo. Aí vem 84. 84, Fluminense 1, Flamengo 0. Depois de um jogo bem equilibrado, numa bola cruzada na área do Flamengo, Assis subiu e de cabeça fez o gol do título. Assis, junto com o Washington, os dois fizeram muito sucesso no Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro de 83. E os dois foram contratados pelo Fluminense e os dois fizeram muito sucesso também aqui no Fluminense. Os dois eram conhecidos como o Casal 20, só para vocês terem uma ideia, de tantos gols que fizeram, gols esses que deram títulos ao Fluminense. O Assis, por exemplo, fez gols que deram 2 títulos cariocas ao Fluminense, 83 e 84, ambos em cima do Flamengo. E o Washington fez também gol de título carioca em 85, ajudou também na conquista de 85. 2017, também conquista dramática do Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 1. E o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0. E aí jogava pelo empate na decisão. Mas o 0-0 só durou 3 minutos, já que Henrique Dourado abriu o placar para o Flu. Mas no segundo tempo, Paulo Guerreiro empatou já ali na parte final do jogo, 30 minutos mais ou menos, e aos 50, Rodinei, rapaz, Rodilindo, acabou garantindo o título, com o Fluminense se lançando todo ao ataque e com o goleiro, bom goleiro aliás, Diego Cavalieri, expulso, porque o Fluminense se lançou tanto ao ataque e sobrou pro Diego Cavalieri ser uma espécie de líbero da zaga do Fluminense, e aí ele teve que fazer uma falta e foi expulso. E aí vem 2023, e o Felipe Luiz até se referiu na entrevista e não estava muito errado não, porque o Flamengo fez 2-0 no jogo de ida e o Fluminense fez 4-1 no jogo da volta. E muitos imaginavam que a missão do Fluminense de Fernando Diniz, que não sou eu, seria quase impossível, já que o rubro-negro poderia até perder por 1 gol de diferença, que seria campeão. E até porque também, na época, o Flamengo já tinha um elenco um pouco melhor que o do Fluminense. Mas o Flu já reverteu a situação no primeiro tempo, já que o Marcelo fez um golaço, Cano fez 2-0. E o argentino, Cano, aliás, ele estava numa fase maravilhosa em 2023, fazendo gols a rodo aí, fez um outro no segundo tempo e o Alexander fez o 4º gol. E Ayrton Lucas fechou o placar, descontando para o Flamengo. Gente, é muita história em termos de Fla-Flu. Por exemplo, eu deixei de citar 72, quando o Flamengo ganhou de 5-2 do Fluminense. Deixei de citar também 2022, quando o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo, entendeu? Deixei de citar alguns aí, Fla-Flus muito marcantes também. É só para citar alguns aí que ficaram bem marcados na história. E o que vai dar domingo, hein? O que vocês acham que vai acontecer domingo? Comente aqui no canal. Eu acho que vai ser um Fla-Flu, como sempre, difícil. Eu acho que a vantagem do empate é importante sim para o Flamengo. Se o Flamengo souber usar bem, tiver cabeça para usar a vantagem do empate, o Flamengo tem boa chance de levar. Vamos usar a matemática? O Flamengo tem 2/3 de chance de levar o título. O Flamengo tem chance de levar o título vencendo e empatando. Ele só não pode perder o jogo pro Fluminense. O Fluminense, teoricamente, é o único rival que causa um certo medo na torcida do Flamengo hoje em dia, porque é o único também que tenta jogar contra o Flamengo. Diz aqui sua opinião sobre esse Fla-Flu de domingo e chega dando aquele like maneiro, se inscrevendo. Se não for inscrito aqui no canal, pode marcar, tá bom, minha gente? Tchau, tchau
e até domingo, logo após o Fla-Flu, mais 6 horas, 6 e pouquinho, tá bom? Tchau, tchau, gente.